Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Murilo Bento. Eu sou um dos monitores de Direito Penal 1, junto com a Ademir. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a teoria da pena. E também a respeito de alguns conceitos que vão ser muito importantes para vocês, que estão inseridos na parte geral do código, né? Mais especificamente que eles são da teoria geral do crime. Bom, primeiramente, é importante a gente entender como que a teoria da pena ela é dividida. Ela é dividida em 3 tópicos, sendo eles as espécies de penas, a cominação das penas e a aplicação das penas, ou a dosimetria da pena, né? E o que acontece? Antes da gente adentrar as espécies de penas, que já dando um spoiler, a gente sabe que é a pena privativa de liberdade, a restritiva de direitos e a multa, é importante a gente saber o que é a pena. E o que acontece? A pena, ela é a consequência jurídica da prática de um crime ou de uma contravenção penal. Mas, o que acontece? Existe uma outra classificação, que são as sanções penais. Dentro das sanções penais, se subdivide em 2, que são as penas e as medidas de segurança. E o que acontece? Como eu já disse, a pena ela é uma consequência jurídica para a prática de um crime. Já as medidas de segurança, por um outro lado, elas são as consequências jurídicas em razão da prática de um injusto penal. Mas o que seria um injusto penal? O injusto penal ele também é um fato típico e antijurídico. Entretanto, ele é praticado por um agente que é inimputável por doença. Ou seja, não existe a culpabilidade nesse caso, tendo em vista que o agente ele tem uma doença que impede o discernimento dele. Ou seja, a pena ela seria incabível, ou seja, o que cabe nessa situação é uma medida de segurança. E por último, mas não menos importante, tem a figura também do menor de idade. O menor de idade ele não responde pelo crime, né? Ele responde pelo ato infracional. E a consequência jurídica do ato infracional é uma medida socioeducativa. Então, assim, é importante a gente saber a diferença entre cada tipo de infração penal e cada sanção penal, porque para cada ato infracional existe uma sanção penal específica. E dentro do conteúdo de teoria da pena, a gente vai estudar somente as penas, ou seja, presume-se que o agente ele cometeu um fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, ou um crime ou uma contravenção penal. E por enquanto é isso, pessoal. Obrigado e até semana que vem.